Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura, realizado dia 12 de junho de 2023, dia de hoje, dia dos namorados. Peço ao vereador Faustinho que, por um minuto, aí assuma aí a primeira secretaria ad hoc para fazer chamada até que o vereador Luan possa chegar. Fazendo favor. Boa tarde a todos. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai. Presente. Maísa Gracinda Fernandes. A leitura da Bíblia Sagrada, quem gostaria de ler? Algum vereador? Vereadora Beth. Boa tarde a todos. A leitura está no livro de Jó, capítulo 5. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te viverás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi o louco lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. Palavra do Senhor. Passamos ao pequeno expediente com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, funcionários dessa estimada Casa de Leis. Boa tarde, a Sofia, o Bicudo, aqui que estão também assistindo no plenário. É você que está online aqui nas redes sociais da Câmara Municipal. Eu começo essa minha fala, com uma notícia muito oportuna, feliz, Acabamos de receber a notícia que mais uma emenda conquistada pelo nosso mandato chegou aqui ao município. Inclusive, eu estava no último sábado com a deputada Mônica Seixas, deputada no Movimento Pretas. Estivemos em Pedreira, num debate sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. E chegou uma emenda hoje, foi paga, porque todo o processo burocrático tinha sido feito. Chegou essa emenda hoje sobre um projeto da Secretaria de Saúde, junto com a Promoção Social, para um furgão, uma ambulância furgão, para atendimento em lugares lugares mais afastados da cidade, zona rural, tudo mais. Ele fica muito feliz que a deputada sempre esteja presente. Inclusive, ela vai estar aqui em Itapira no próximo dia 7 de julho. A gente vai lançar também mais uma outra emenda que ela vai trazer para o município, uma emenda cultural muito importante, muito necessária. Então, é isso que nós estamos aqui. Muito feliz de começar essa fala de hoje sobre isso, pegando e chegando, sempre o fim, que eu digo, o dinheiro chegar no município agora, aquela boa vontade, que o dinheiro realmente chegue rápido, para o que é mais importante para você, população, que você seja bem atendido e usufrua do serviço público de qualidade. Então, isso que é o importante. Agora chegamos a esse ponto final, nós, como vereadores, ficamos sempre aliviados que essa parte chega, o dinheiro está no município. Agora falta aplicação e cobraremos a aplicação do governo municipal. O segundo ponto de hoje, não há como não falar da tragédia anunciada, que era a miragem aqui no serviço público municipal de transporte. Isso aí, a gente fala e fala, não só eu, quem dera fosse só eu, todos aqui falamos há muito tempo. E acontece o quê? Na última semana, todo mundo ficou sabendo via as redes sociais, via jornais, que a miragem vai deixar de operar aqui no município. Ela avisa totalmente em cima da hora.
essa tragédia anunciada poderia ser ainda pior, aquela falta de manutenção que a empresa estava tendo, colocava em risco tanto o usuário, o cidadão, e no fim, né, o que está morrendo nesse momento é a própria empresa, e antes da empresa do que o cidadão, do que o usuário, porque a empresa é substituída, é colocada outra e tudo mais. Não foi por falta de aviso que o Poder Executivo poderia ter feito algo antes, bem antes do que chegar nesse momento. Muitas denúncias, requerimentos, o tempo passou, sempre postergando, e agora estão correndo atrás de um contrato emergencial e sempre vai sair mais caro para o cidadão, sem nenhuma dúvida. Não vou ficar contestando aqui a questão do contrato emergencial, porque agora esse momento é importante atender a população. Vou deixar aqui uma coisa que nós defendemos desde a campanha de 2016 e defenderemos ano que vem de novo na campanha de 2024. É importantíssimo que as prefeituras comecem a pensar numa coisa, comecem a pensar num transporte público municipalizado, cuidado por uma autarquia da própria prefeitura. No Brasil, nós já temos mais de 70 cidades que aplicam a tarifa zero, que cuidam, a própria prefeitura cuida do transporte municipal. Itapira, muita gente vai falar sempre assim, não há dinheiro, não há nada. Olha o orçamento de Itapira há 2 anos, olha o orçamento hoje. E se caso não quiser gastar do orçamento, se o orçamento está muito enforcado, a dica, olhem um pouquinho acontecendo em Vargem Grande Paulista. Lá, a prefeitura, do tamanho da cidade, com população compatível com Itapira, fez acordo com as empresas e o Vale Transporte dessas empresas mantém o transporte público municipal. Então está na hora de pensar um outro tipo de transporte público, que atenda os interesses da população, que seja cuidado pelo bem público, que seja cobrado e, logicamente, horários, condições e não, 7 da noite acabou o transporte. Não em final de semana ter de graça, mas ninguém poder usar porque não há transporte no final de semana. Então que essa mudança seja feita para o bem. E fica a dica do quem não pode fazer, que é o vereador. Mas o Poder Executivo pode. E quem sabe, até para a próxima campanha, está chegando 2024, que outros candidatos e outras pessoas defendam o transporte municipalizado, que a prefeitura faça isso, defenda a tarifa zero, que é um ponto importantíssimo das jornadas de junho de 2013, e naquele momento tinha 6 cidades que faziam isso, hoje tem mais de 70, Itapira pode também fazer. Então, a gente deixa aqui esse recado, que o transporte seja normalizado, e fica a dica para que isso não ocorra mais. Acho que as denúncias que, nesses últimos 4 anos que essa Câmara fez, está de bom tamanho para que isso não acontecesse. Eu tenho mais uma, mas vou deixar para a quinta, vou dar uma chance, que hoje termina o chamamento da Secretaria de Educação, estamos de olho no caso do Candário e ficaremos bem atentos ao que vai acontecer com as crianças que estão estudando lá também. Obrigado, vereadores, boa sessão para nós. Vereador Carlos Alberto Sartori. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, internautas, funcionários da casa, ao bicudo que se faz presente aqui na sessão também. E eu gostaria de falar o seguinte, meu primeiro assunto é com referência ao pessoal, os alunos do judô, que tem aqui uma reivindicação dos pais dos alunos, que eles foram noticiados que a partir agora desse mês, os alunos não vão ter mais o transporte para ser levados para competir em outras cidades. Nem o transporte, nem o lanchinho, nem o suco. Então, eu acho que é um gasto assim tão pequeno, para ser cortado. Eu acho que a gente poderia estar revendo a situação. Eu vou fazer o requerimento por escrito na próxima sessão, porque foi pedido assim pelos pais, agora já não tive tempo hábil para fazer o requerimento, mas é importante o esporte. A gente vê as crianças lá que adoram aquele espaço, que gostam tanto de participar. Eu acho que é um incentivo muito grande essas crianças que fazem esse judô. Eu acho que são tão bem atendidos lá pelos professores, pelo setor lá. Então, acho que é uma coisa que não se deve cortar nem o transporte para competir em outras cidades e nem o lanche, que é um lanche e um suco. Então, acho que é importante a gente frisar que a gente está cuidando de crianças, de jovens, que estando ali, com certeza vão estar no caminho do bem, vão estar juntos de pessoas boas
E eles, como disse no início da minha fala, adoram aquele espaço. Então fica aqui a minha fala para o prefeito, para o secretário de esporte, que a reivindicação é dos pais e dos alunos do judô. Um outro assunto que eu tenho para falar é o seguinte, é como o vereador Leandro falou a respeito lá do educandário, eu também recebi várias mães com a preocupação de os alunos não terem, né, nesse segundo semestre, o atendimento lá no educandário das crianças, né, que frequentam lá. Então, a gente vai aguardar, então, o chamamento, porque eu tive falando também com o pessoal do educandário, tive conversando com as pessoas responsáveis por esse atendimento que é feito lá nessa instituição, que há mais de 50 anos presta um bom serviço à comunidade, né? Então, a gente está no aguardo também, porque as mães que trabalham, pessoas que dependem daquela instituição para poder trazer o sustento para casa, porque os filhos ficam ali e a mãe tem a oportunidade de trabalhar fora. Então, o nosso pedido é esse, né? Que olhar com carinho nesse chamamento, porque é muito importante essa instituição e esse atendimento que é feito a essas crianças. E eu gostaria de falar também que no dia 6 próximo passado, o Rotary Club de Itapira completou 70 anos de fundação, e eu acho que é uma data importantíssima, porque é um clube de serviço que sempre esteve de mãos dadas com a cidade, seja ela na parte do município, na parte das instituições, que é o terceiro setor, assim como exemplo, né, de alguns feitos, a construção do Lar São José, o caminhão de bombeiro para a prefeitura, moto para a guarda municipal, construção da instituição que hoje atendimento por excelência também, o APAI, né, a gente vê que são coisas, né, atos nobres, assim como, entre outras coisas que são feitas, reforma foi feita no Asilo São Vicente de Paula, educandário Nossa Senhora Aparecida, que é aquela cozinha que hoje opera, que atende lá, foi construída também pelo Rotary Club de Itapira, entre outras coisas, que eu tenho uma relação assim, e que hoje não dá para falar tudo. Mas lembrando que o nosso primeiro presidente foi o empresário Sebastião Jader Sarkis, que também se empenhou muito, tinha lá os irmãos Gaudi, Décio Gaudi, Dr. Raineri, Dr. Décio, Francisco Gaudi, o governador da época era o senhor Filho Isola, né? E o nosso clube padrinho era o clube de Serra Negra. Então, há 70 anos, no dia 6 de junho, fundava-se o Rotary Club de Itapira, nas dependências do Clube 15 de Novembro. Foi uma festa muito bonita, a cidade ficou feliz em ter o Rotary, porque Rotary em sentido de educação, de saúde, né, da vacina, né, a gotinha, entre outras. Tem hospitais que são mantidos pelo Rotary, tem faculdade, tem Colégio Rio Branco, São Paulo, em algumas cidades até creche. E eu gostaria também de hoje mandar um abraço para minha querida amiga, a dona Maria Antonieta Zago Guerreiro, que está completando 90 anos de vida hoje, esposa do saudoso José Guerreiro, uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer da amizade, o carinho, e também desejar a ela muita saúde, felicidades, que ela continue assim, essa pessoa muito boa, carismática, que sempre prestando serviço à comunidade, também integrante da Casa da Amizade do Rotary Club Itapira. Um grande abraço às suas filhas, a Cristina, a Elô, a Eliana, seus genros, netos e bisneta, né? A todos os seus familiares. Um grande abraço, dona Antonieta, e felicidades. Muito obrigado, presidente. Vereador Carlos Brisa. Vereador André. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de falar hoje um pouquinho como o vereador falou, uma tragédia do Mirage, né? Ninguém espera por isso. Por mais que a gente vinha cobrando os horários, ninguém queria ver uma empresa da cidade quebrado, gente ficar quebrando. E tem que vir empresa de fora para assumir o transporte da cidade. Para a cidade é ruim isso daí, pode ter certeza.
Jamais. Não tenho rabo preso com ninguém da Mirage. Estou aqui para defender a Mirage. Mas para nós seria muito importante se desse continuação da empresa. Mas já que não deu certo, que venha a nova empresa pelo emergencial, que faça um bom trabalho aí, nos próximos dias aí faça a licitação correta que tem que fazer, que venha uma empresa boa para a cidade, porque a população merece. Que continue esse valor que vem sendo pago de R$ 2,50, que para a população é muito importante isso daí. Espero que venha essa empresa e faça o melhor. Agora, falando um pouquinho da escola, creche do Candário, também tive ligação de vários pais. Falei com a Regina, eles estão resolvendo isso daí. Pelo que me passaram, hoje eles pagam por lotação máxima, são 80 crianças, e não pode ser pago por lotação, tem que ser pago por criança. Então, estão resolvendo isso daí. Eu sei que é complicado. O Educandário é um lugar que eu também praticamente fui criado lá. Um lugar muito bom. Na minha época era o padre, viu, Carlinhos? Padre Jacinto ainda. Ó, você ver. Então, eu sei que não é fácil, não. Mas a Regina está toda empenhada aí, as duas Reginas, tanto a Ramil como a Gracinda, para resolver essa situação. Eu tenho certeza que vai correr tudo certo. Eu acho que até vai descer um projeto, alguma coisa para cá, né? Para poder, acho que, encaminhar as crianças certo, para não ficar na fila de espera, né? Então é isso aí. A gente está acompanhando, tenho certeza que vai correr tudo bem. Graças a Deus, Brisa, resolveu o problema da valeta. Tive no domingo com o Carlos Massarotti, que é um dos responsáveis lá pela usina, pedindo pessoalmente para ele uma licença para poder estar entrando na área, que é uma área da prefeitura, lógico. Sei que vieram cobrando do prefeito, mas não tem nada a ver com o prefeito isso daí. E já de imediato ele falou, não, nem precisa de autorização, pode entrar lá na área. Aí eu, na segunda de manhã, fui falar com o prefeito já tinha resolvido o caso. E aí a única coisa que restou para mim é pedir para eles pelo menos ajudar com o cimento para fazer as manilhas. Mas graças a Deus foi concluído, foi resolvido. E lá foi uma fatalidade mesmo. O cara abusou um pouquinho da velocidade e um pouquinho da manguaça. Então, graças a Deus resolveu. Capaz de agora bater no poste lá, porque tem um poste antes também. Aí vão falar que a culpa também é do prefeito. Mas resolveu. E estamos aí, estamos acompanhando o trabalho. O trabalho está... Eu sei que essa semana aí foi corrido para todos os vereadores, cobrança, negócio das empresas. Tenho certeza que ontem mesmo, meia-noite, o pessoal me ligando como é que ia fazer barulho etéreo. Hoje de manhã, mas graças a Deus está sendo resolvido. Eu acho que já até chegou os ônibus aí, estava para chegar os ônibus. E amanhã já começa a empresa nova. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Vereador Fausto. Olha. O meu também. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, em nome do nosso amigo Bicudo e Betinho aí, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de iniciar minha fala relatando o início do uso do aplicativo também para a Secretaria da Educação, do botão de emergência. O SOS na escola foi implantado a última semana aí. Ela já está em funcionamento em nossa cidade. Ressalto
que a nossa cidade está sendo uma das pioneiras na região. Tá? Isso daí já trouxe muitos elogios e agradecimento, que é o melhor de tudo, pelos alunos, pelos pais de alunos e pelas próprias professoras e funcionários da educação. Isso daí é um mérito da nossa gestão, também que pôde ser implantado devido à aquisição e à implantação da muralha digital. Sempre se falaram aqui nessa Casa de Leis, só que não implantaram. E a nossa gestão implantou a muralha digital, que já estava em funcionamento e ajudando muito na prevenção e na solução de roubos, os crimes. Gostaria de ressaltar que, além das nossas escolas municipais e estaduais, também a Casa da Criança, o Lar Gracinda e o Educandário também estão integrados pelo aplicativo do pedido de ajuda SOS na escola. Então, agradecer aí ao nosso prefeito, porque tem que ser agradecido também. Ele está sendo muito elogiado. E eu também fiquei contente, porque não só as crianças, mas, que eu ressaltei aqui, os funcionários também, que está lá dando seu suor, né? Outra coisa que eu queria preciso comentar aqui, que também foi motivo de elogios, foi a aquisição. A nossa gestão está fazendo o teste e adquiriu aquelas bandejas térmicas com divisórias para refeição no hospital municipal. Ninguém comentou, nem nas redes sociais, mas estou aqui para falar, tá? Porque fui procurado e recebi o elogio. Então, vamos lá. Além de prática, essas bandejas, vem separado o alimento para o doente e mantém mais a temperatura, conserva mais a temperatura dos seus alimentos. Então, isso aí é mais um olhar nosso, da nossa gestão, para também a população, porque quem usa o hospital é a população. Além dos nossos, vamos dizer assim, que os nossos servidores também apoiaram e gostaram da mudança, a população gostou. Isso para nós também é importante. Então, tinha que deixar registrado isso daqui, e é mais uma ideia e um ganho da nossa gestão. De tudo que foi falado aí, gostaria de ressaltar que nas últimas semanas, esse ano, foi feitas muitas reclamações aqui da valeta. Não estou reclamando das reclamações feitas, não. Pelo contrário, também encampamos, o André, inclusive, foi lá mesmo conversar. Eu cheguei a conversar com o nosso prefeito e todos os vereadores aqui, tenho certeza, os 10. Mas essa valeta existia, né? Existe ainda. Há muitos anos, morreram-se muitas pessoas lá, foi até desovado o corpo lá, foi assassinado, a turma jogava lá na valeta para esconder, e nunca sequer foi feito nada. A outra administração ficou aí 8 anos acontecendo tudo isso e nada foi feito. Então, vou parabenizar, agradecer ao prefeito, tá? Porque atendeu um pedido nosso, mas não é só nosso, é da população, que clamava isso daí já há anos. Tá? Inclusive, saiu uma matéria que até o Luan tinha feito requerimento também para pedindo lá. Então, ou seja, isso daí já existia há anos, era pleiteado, passaram-se 8 anos numa administração e nunca olharam para essa valeta aí. Mas, graças a Deus, isso daí, se é para o bem, foi feito e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, boa noite. Com você. Se a vereadora Maísa puder assumir aqui um pouquinho para que eu possa falar, agradeço.
Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, né? Ao público que nos assiste, já citado aí. Só vim falar hoje porque Faustinho acabou de falar de herança, né, Faustinho? E as coisas acontecem dessa forma. Primeiro, que eu tenho aqui uma mensagem, está chegando da Regina, para que todos saibam e fiquem tranquilos, dizendo que o convênio com o educandário se encerra dia 31 de julho. Todas as providências estão sendo tomadas e serão abertas 100 vagas para contemplar todas as crianças, melhor do que tudo, em tempo integral. Então, esse assunto, se continuar a ser discutido, vai ser discutido de uma forma já definida, que estão dizendo aqui, o que não é fácil, né? O convênio termina, a administração tem que se virar. Então, palavras da secretária aqui, mandando para mim como presidente da Câmara. Segundo, olha a situação. Vamos dividir bem, que nem o André falou, né? O Mirage. É tudo anunciado, é tudo feito. O vereador Leandro não era vereador nessa época, né? Então, ele tem todo o direito de trazer colocando que a função de um vereador é essa. Ele está correto no que faz. Só que em 2012, quando foi na outra administração do Toninho Bellini, o Mirage já estava, que foi herança de Barros Munhoz. Aí Toninho Bellini vem e não pode fazer nada. Continua o Mirage. Por quê? Existe uma palavra tão simples, uma concessão de serviços até 2032, por 25 anos, vereador Leandro. Se a prefeitura abrisse mão do Mirage, a multa poderia ser impagável por parte da prefeitura. Só que passaram-se aí 8 anos do Paganini, certo? E nada foi feito. Ele só foi dando bonificação, feito isso, aquilo, e nada aconteceu. Volta a administração Toninho Bellini. A gente passou aqui 80 mil para ajudar o Mirage, depois 100, todo mundo critica. Aí abaixou-se para 2,50 a passagem da população. Ah, abaixou, mas feriado tem que pagar, coisa... Aí tudo que você tenta, ou seja, quando chega uma hora que as pessoas dão o braço, aí o cara quer o ombro e as duas pernas juntos. As coisas não acontecem tudo de uma vez. Agora, Itapira, o que passou a administração de terça, quarta-feira para cá, em relação a isso, ninguém queria. E não podia se fazer um A enquanto o Mirage tivesse essa carta de concessão na mão. Que aí todo o jurídico da prefeitura chamou todos os advogados da empresa e foi entregue uma carta, Brisa, entendeu? Devolvendo a concessão, ou seja, escrito em termos legais, assinado pelos diretores da empresa, aonde ele abre mão da concessão até 2032. Ou seja, a prefeitura tem 90 dias para se fazer um emergencial, tá certo? Os ônibus já estão chegando, não pode se utilizar estacionamento do Mirage, nada que for do Mirage, porque tem o problema jurídico da sucessão, não é isso, Faustinho? Tudo aquilo que for feito, a doutora está aí também, sabe, e o que vai acontecer? Seria um pricocó e a prefeitura entraria numa fria com tudo que está acontecendo. Então, para dizer para a população que fique tranquila, estão chegando ônibus que vão... está chegando a foto aqui, o André, já estão chegando, eles vão ficar em frente ao posto Galizone, foi cedido, até temos que agradecer o pessoal dos Galizone, aonde tem um posto parado, o pessoal do 1,99 do lado estão cedendo, porque não tinha garagem para vir, e amanhã os ônibus estarão rodando na cidade, sem deixar a população 1 minuto sem ônibus em Itapira, porque os ônibus do Mirage em pagamentos de dívidas da empresa, 35 ônibus foram levados embora daqui por motivos judiciais, aonde havia pendência. Não é porque a prefeitura deixou de pagar ou porque não quis isso e não quis aquilo. Então, que fique bem claro,
iria continuar até 2032, bem ou mal, a Mirage, porque não tem como. Se eles não cumprirem todo o processo para se tirar a empresa fora, poderia levar de 2, 3, 4 anos, entrar para uma nova administração e o povo pagaria por isso. Graças ao bom Deus, isso não aconteceu. Tá vindo, acho que não sei se veio hoje ou não, vai continuar, a Beth está dizendo aqui, ó, que é um compromisso da empresa nova que está chegando de manter os 2,50. E os passes também, né, Beth? Aqueles que têm passe da Mirage, a empresa que chegou também vai fazer um levantamento. Aqueles que já compraram passe antecipado vão poder utilizar até o dia que termine. Então, não vamos fazer tragédia numa coisa quando pessoas são pouco informadas, que não sabem do que está acontecendo. Aí senta aqui e vem resolver o problema, porque falar até papagaio fala. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma crítica para fazer, antes de fazer, venha conversar conosco aqui, que todos os vereadores aqui, pelo menos acho que nós aqui da base do prefeito, nós teremos resposta para todos da população de Itapira. Pois não, já venceu meu tempo, Beto, mas... Lembrando que quem for fazer crítica destrutiva, lembrando que quem fez esse contrato foi, na época, foi o Paganini. Esse contrato louco. É isso aí, eu não vou estender, senão até eu desrespeito o tempo. Agradeço a todos, fica a informação para a população, fique tranquilo que tudo vai dar certo. Em relação ao educandário, em relação aos ônibus, estamos aqui para resolver e vai ser resolvido. Aquele que tiver dúvida disso é só aguardar. Vai dar tudo certo e já está dando e já deu. Tá ok? Obrigado a todos. Esgotado o pequeno expediente, passamos ao expediente com discussão e votação da ata da terceira sessão solene. Está em discussão a ata. Nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por todos. E está em discussão e votação a ata da 18ª sessão ordinária. Está em discussão. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos, então, agora aos relatórios. O de número 6 de 2023. Ata da prestação de contas apresentadas em audiência pública realizada no dia 31 de maio de 2023, às 18h30, na Sala de Sessões do Vereador Antônio Caio, na Câmara Municipal de Itapira, pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Autoria, Comissão Finanças e Orçamento. Relatório ciente e à disposição. Sendo só esse relatório, passamos ao projeto de lei complementar 11 de 2023. Altera a Lei Complementar Municipal número 6.129, de 28 de março de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 6.129, de 28 de março de 2022, alterado pelo artigo 2º da Lei Complementar número 6.211, de 6 de dezembro de 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O valor mensal do subsídio concedido terá limite de até R$ 360 mil pelo prazo de 6 meses a contar da data de publicação desta lei, sendo deduzida desse valor a tarifa percebida dos usuários do transporte público coletivo, os passes adquiridos pelas empresas e o valor recebido ao título de passe do idoso. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 12 de junho de 2023, Antônio Nicolai, Prefeito Municipal. Esse é o projeto de subsídio que já veio para a nova aquisição de ônibus, tá? Então vai às comissões e antes de urubu de plantão começar a discutir o porquê desse valor, saibam que isso aqui a gente tem como explicar 100% o porquê vai ser feito. É até 360. Pode ser que só use 80, 50, 120, tá? A Câmara tem que fazer isso, que é
o procedimento correto para que se alcance esse valor. Só estou adiantando para que já não comecem com urubuzagem aí pela rede social. Projetos de lei número 38, 2023. Altera a Lei Municipal 6.216, 2022, Programa de Tempo Integral nas pré-escolas. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, transforma o artigo 36 em 37 e inclui o artigo 36 da Lei Municipal número 6.216, de 14 de dezembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. Excepcionalmente, no exercício 2023, os alunos matriculados em unidades escolares do nível pré-escola da Rede Municipal de Educação de Itapira, vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de execução pelas organizações de sociedade civil, ligados à política de assistência social do município, terão prioridade na classificação do programa. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá novo prazo de inscrição específico para crianças atendidas pelo SCFV. As solicitações recebidas serão incluídas em lista de transição, a qual será classificada antes daquela formada nos termos do inciso 1 do artigo 12. Parágrafo 2º. Caso a requisição da vaga nos termos do parágrafo anterior, refira-se a aluno aguardando a vaga do programa com período anterior à publicação desta lei que seja vinculado ao SCFV, será mantida a primeira data de solicitação registrada pela Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 3º. No prazo de até 5 dias úteis após a publicação dessa lei, a Secretaria Municipal de Promoção Social fornecerá à Secretaria Municipal de Educação a relação das entidades enquadradas no caput desse artigo. Parágrafo 4º. A comprovação do vínculo ativo com o SCFV será através da declaração fornecida pelas entidades informadas da Secretaria de Promoção Social. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 6 de junho de 2023, Antônio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos pareceres. O de número 80, 2023. As comissões a que subscrevem estados que for exarar parecer ao projeto de decreto 15/2023, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a apreciação das contas do senhor prefeito municipal relativo ao exercício financeiro e econômico 2020, acordar precisar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério ocorrer no plenário. É este o parecer. Assina a Comissão de Justiça e Redação. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de decreto venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador e está em votação. Aprovado por todos a ordem do dia de hoje. Sendo só esse o parecer, passamos ao voto de pesar 238. Pesar pelo falecimento do senhor Evaristo Bianchese Júnior, Taiano, autoria Bete Manuel. Voto de pesar 239. Pesar pelo falecimento do senhor Osvaldo Germano Alauk, autoria Bete Manuel. 240. Pesar pelo falecimento da senhora Angelina Barbosa Pereira, autoria Bete Manuel. 241. Pesar pelo falecimento do senhor Edmar Marcelino, autoria Bete Manuel. 242. Pesar pelo falecimento da senhora Isabel Mazaron Fernandes, autoria Bete Manuel. 244. Pesar pelo falecimento da senhora Rosa Aparecida Botiglieri de Oliveira, autoria Bete Manuel. 246. Pesar pelo falecimento da senhora Loredana Kimura Ide Matsubara, autoria Bete Manuel. 247. Pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Muniz Reis, autoria Bete Manuel. 249. Pesar pelo falecimento do senhor João Pereira de Camargo, autoria Bete Manuel. 250. Pesar pelo falecimento do senhor José Aparecido Gaspar, autoria Bete Manuel. 251. Pesar pelo falecimento da senhora Carmen Martimiano Tomé, autoria Carlos Brisa. 252. Pesar pelo falecimento do senhor Luiz Roberto Poço, autoria Bete Manuel. 253. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Pereira de Castro, autoria Bete Manuel. 254. Pesar pelo falecimento do senhor Ademir Pires Pereira, autoria Bete Manuel. 255. Pesar pelo falecimento da senhora Isolete de Carvalho Marques, autoria Bete Manuel. 256. Pesar pelo falecimento do senhor Emílio Roberto Venturini, autoria Bete Manuel. 257. Pesar pelo falecimento da senhora Ana Sartori Rabelo, autoria Carlos Alberto Sartori. 258. Pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Silveira, autoria Fábio Galvão dos Santos.
259. Pesar pelo falecimento da senhora Maria de Oliveira Amarino, autoria Fábio Galvão dos Santos. 260. Pesar pelo falecimento do senhor Antônio Sartorelli, autoria Fábio Galvão dos Santos. 261. Pesar pelo falecimento do senhor José Ismael Faria Guerra, autoria Fábio Galvão dos Santos. 262. Pesar pelo falecimento do senhor Ampélio Briante, autoria Fábio Galvão dos Santos. 263. Pesar pelo falecimento do senhor Luiz Roberto Piano, autoria Fábio Galvão dos Santos. 264. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Godoy Cardoso, autoria Beto Emanuel. 265. Pesar pelo falecimento da senhora Vanilda Alves da Costa, autoria Fábio Galvão dos Santos. 266. Pesar pelo falecimento do senhor Márcio André Ferreira, autoria Beto Emanuel. 267. Pesar pelo falecimento da senhora Benedita da Silva Barbosa, autoria Fábio Galvão dos Santos. 268. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Alice Dolores Aporta Duarte, autoria Beto Emanuel. E 269. Pesar pelo falecimento do senhor Denis Roger Pereira Alves, autoria Beto Emanuel. Faremos 1 minuto de silêncio em respeito aos falecidos. Passamos aos requerimentos. O de número 227. Requer nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, artigo 28 da LOME, convocar o secretário municipal de Negócios Jurídicos para prestar esclarecimentos acerca da atuação da pasta em relação à Lei 6.174, de 12 de junho de 2022, autoria Beto Emanuel e outros. Está em votação o requerimento? Aprovado por todos. 228. Voto de congratulação com o escritor e jornalista tapirense Tiago de Menezes Galenbeck, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 2 de junho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. 229. Voto de congratulação com o professor Miguel de Arruda, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 3 de junho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. 230. Voto de congratulação com a professora Terezinha Costa Pinto Simões, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 3 de junho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. 231. Voto de congratulação com a senhora Sônia Pereira José, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 3 de junho, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. Pelo amor de senhor presidente, Pois será não. que poderia ler, por favor, o 232 na íntegra? Como requer, vereador? Na íntegra, Lua. Voto de congratulação com o senhor Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por Charlot, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 4 de junho. E queremos a vossa excelência ouvir o colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o senhor Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por Charlot, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 4 de junho. Essa importante pessoa para Itapira celebrou mais um ano de vida em 2023. Cabe a esta casa congratular com a data devido ao respeito necessário para com ela. Ao longo dos anos, esse cidadão tem tido iniciativas em prol da nossa cidade que merecem os reconhecimentos e as homenagens a esse colegiado representando a população itapirense, razão pela qual propugnamos pela consignação nos anais da casa o referido voto de congratulação. E queremos ainda que, através de ofício e estilo, se dê ciência ao ilustre homenageado da decisão soberana colhendo plenário. Sala de sessões, vereador Antônio Caio, assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. Só 2, queria 3, 3. justificar, senhor presidente. Pois não, vereador. Então, eu gostaria de falar aqui, né, que o seu Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por Charlot, que são dono da fazenda
Santa Bárbara, né? Uma família tradicional daqui desde os tempos da dona Chiquinha, que era a avó dele. Como foi falado hoje de saúde, do hospital, eu me lembro bem da construção da época do hospital municipal e lembro do Davi falando, de todos aqueles prefeitos que passaram pelo hospital, do deputado Barros Munhoz, que eu lembro da história que, quando da construção do hospital, boa parte do material foi doado pelo Charlot e 50% de todo o cimento usado naquela construção foi doada por ele. Então, acho que uma pessoa que também meio que diz, né, hoje, né, a gente vê que a pessoa já está mais idosa, mas também teve sua contribuição para o Hospital Municipal, que hoje é uma bênção, né, que atende os itapirenses e não itapirenses também. Então, deixo aqui um grande abraço para o Charlot, para a dona Estela, que Deus dê muita saúde para ele e vida. Muito obrigado. Com certeza, Carlinhos. O seu Charlot, ele, da construção do hospital, eu me lembro de um grande montante em dinheiro, aonde no princípio do hospital, onde precisava dar aquele arranque de início, e como o senhor disse, ajudou na construção, com material e depois com um grande volume de dinheiro, sem sombra de dúvida, hoje um hospital que salva a vida de milhares de itapirenses. Então, parabenizá-lo aí pela congratulação e mandar um abraço também a toda a família do seu Carlos Eduardo, que a gente possa estar sempre junto aí, que conte com a gente também, né? É um respeito da população de Itapira, independente de todas as administrações que passarem aqui por essa casa. 233. Voto de congratulação com a senhora Ivete Guese pelo transcurso seu. Aniversário de nascimento celebrado dia 3 de junho. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 234. Oh, desculpa, está em votação. O 233. Aprovado por todo. 234. Voto de congratulação com o senhor Heraldo Pérez pelo transcurso de aniversário de nascimento celebrado no dia 4 de junho. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Também, né, Carlinhos? Uma pessoa que, com certeza, um grande empresário, que lutou muito e que também com a clínica, com tudo, sempre ajudando a população de Itapira. Um grande abraço também ao seu Heraldo. 235. Voto de congratulação com o radialista e ex-vice-prefeito Luiz Antônio da Fonseca, o Toy Fonseca, pelo transcurso de aniversário de nascimento celebrado dia 5 de junho. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos e desse não tem nem o que falar de comentário, né? Nosso grande amigo, irmão Toy Fonseca, que Deus o abençoe e o ilumine sempre. 236. Voto de congratulação com o senhor José Roberto Michilini, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento celebrado dia 16 de junho. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação? Aprovado por todos. 237. Voto de congratulação com o atleta tapirense Valdir Azevedo pela conquista da medalha de bronze no 18ª Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. A ordem do dia de hoje. 238. Voto de congratulação com o atleta tapirense Ricardo Rocha Pereira pela conquista do primeiro lugar do Challenge de Natação em Ilhabela, primeira etapa do Circuito dos Mares. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ordem do dia de hoje. 239. Voto de congratulação com o itapirense Diego Leandro Lovato pelo lançamento do livro Programas de Treinamento para Idosos. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Ordem do dia. Ordem do dia de hoje. O 240 na íntegra, por favor, Luan. Voto de congratulação com o jornal Tribuna de Itapira pelos 34 anos de atividades ininterruptas em nosso município. Requeremos a Vossa Excelência ouvir o colendo plenário para que faça consignar, ante os trabalhos da presente sessão, um voto de congratulação com o jornal Tribuna de Itapira, na pessoa do fundador e diretor Luiz Roberto Trevelin Pereira Obeto, extensiva ainda a todos os funcionários, assinantes e colaboradores, pelos 34 anos de atividades ininterruptas em nosso município, celebrado no último dia 3 de junho. Nascido da coragem e determinação de um jovem idealista e compromissado com a verdade dos fatos e das situações reinantes da cidade, o Tribuno de Itapira chega agora aos 34 anos de fundação, integrado por um quadro de profissionais de jornalismo da mais alta capacitação, mantendo abertas as portas da livre manifestação a seus leitores e todos os cidadãos itapirenses em suas páginas. Respaldados por um grupo de colaboradores funcionários competentes e zelosos,
de suas responsabilidades, que lhes asseguram um futuro ainda mais promissor em termos da longevidade e credibilidade. Tal efeméride merece integral reconhecimento das autoridades e do povo de Itapira, tanto por sua grandiosidade quanto por seu ineditismo, em se tratando de atividade jornalística fora dos grandes centros urbanos, razão pela qual entendemos serem seu diretor, funcionários e colaboradores merecedores da presente homenagem. E queremos ainda que, através de ofício e estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Sala de sessões, vereador Antônio Caio, vereador Mino Nicolai e demais vereadores. Está em votação, aprovado por todos, e quero aqui aproveitar, o Betinho está aí, veio representando o jornal, né? E já dizer, Beto, que em nome do seu pai, de sua mãe, seus avós, né? Antes da gente estar na política, eu pelo menos, esse jornal já existia e a luta do seu pai era imensa. A gente passou por turbulências e o seu pai sempre firme, sempre, né, na luta para trazer informação, para que o jornal pudesse estar sempre sendo entregue com tudo aquilo que acontecia politicamente em Itapira. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço ao seu pai, que você transmita a todos os funcionários do jornal, que continuem firme. A gente sabe que não é fácil hoje, com toda essa tecnologia, tudo que vem, para um jornal impresso continuar vivo, tem que ser com muito sangue na veia para que isso aconteça. Então, parabéns por tudo. Obrigado sempre pela notícia de Itapira, independente qual seja essa notícia que chega a todos nós. É um trissemanário, né? Que hoje acho que, com toda a dificuldade, continua vindo, e a gente só tem a agradecer e que conte conosco sempre, com tudo aquilo que for preciso. E peço para que você fique um pouco aí, para que a gente possa depois tirar uma foto e deixar arquivado aqui em nossa casa essa congratulação pelos 34 anos do Jornal Tribuna de Itapira. Certo? Um grande abraço e obrigado. Pois não, vereador. Queria parabenizar, Betinho, a você por seu pai, por estar mantendo o jornal aí forte. A imprensa, muitos, né, nunca agrada a todos, mas é necessária e faz um bom papel. Então, e como o Mino já ressaltou, e a gente sabe disso, hoje a imprensa escrita é muito cara e não dá. Tá muitos jornais encerrando suas atividades escritas. E seu pai está lá, firme e forte. A gente sabe que está lá, como ele outro dia ele conversou comigo, dando murro em ponta de faca, mas é uma idealização dele, né? 34 anos, acho que você nem era nascido. Então, estendo aí, eu levo meu abraço ao seu pai, estendo a você, tá? Toda a equipe lá do jornal. Que Deus continue abençoando vocês com saúde e inteligência e paciência. Tudo de bom, viu? Um abraço. Pois não, vereador. Também não poderia, Betinho, realmente para parabenizar os 34 anos, também não era nascido, mas seu pai lá atrás já idealizou o Jornal Tribuna de Itapira e fico muito feliz por você e por ele. Então, que você transmita um abraço carinhoso ao Beto. Beto, continue com essa força de vontade, junto com seu filhão aí. Parabéns por 34 anos e que venham muitos, muitos anos. Parabéns, Tribuna de Itapira, e parabéns, Beto Trevelin. Justificativa, presidente? Pois não, vereador. Também não poderia dar os parabéns, Betinho. Acompanhei um pouco a trajetória do seu pai, que não é fácil, não. Você Só um também, pouco, molecão. só um pouco, vereador. Pouquinho, né? Eu sou novo também, né? Pouquinho, sei que não é fácil. De madrugada, entregando esses jornais aí nas bancas, aí para no dia seguinte tá tudo exposto, o pessoal tá comprando e tá vendo esse jornal. Então, parabéns. Continua aí nesse apoio com seu pai, que seu pai precisa muito aí do apoio seu aí, que você é espetacular também. Um abraço e leva um abraço ao seu pai também. Justificativa, presidente? Pois não, vereador. Boa tarde, Betinho. Também não posso deixar de parabenizá-lo, né? A gente sabe que nos dias atuais você manter um jornal impresso não é fácil. Acho que o Mino, o Faustinho já falou tudo isso, não quero ser repetitivo,
mas e pedir a Deus que dê sempre sabedoria, paciência, essa força de vontade. E mando um abraço ao seu pai, a todos os seus funcionários lá. Que Deus dê muita força para vocês aí. Continue aí por mais 34 anos para frente aí. Um abraço. Deus abençoe, viu? Aí só se for pro Betinho, porque nós e o Beto, com certeza, vamos estar aí em outra constelação. Né, Beto? Alguém mais ou não? Passamos, então, às indicações. Número 301. Pois não, vereador. O senhor peça para ler na íntegra. Pois as não, duas vereador. Na indicações. íntegra, vereador Luan. Indicação 301. Indicamos ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente que promova melhorias no sistema de iluminação de ponto de ônibus central, tendo em vista as muitas reclamações que o local está muito escuro à noite, trazendo insegurança aos usuários. Sala de sessões, vereador Antônio Caio. Vereadora Beth Manuel. 302. Sugere a instalação de 2 academias. Indicamos ao senhor prefeito determinar os setores competentes estudos visando a instalação de 2 academias ao ar livre no Parque Linear José Maria Rossirola, no José Tonoli, conforme pedidos da população, incentivando assim o lazer e a prática de atividades físicas. Sala de sessões, vereador Antônio Caio. Beth Manuel, vereadora. 303. Indicamos ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente que promoveu a implantação de faixa elevada para pedestres próxima à rotatória Avenida Rio Branco, sentido bairro Centro, facilitando assim a travessia de pedestres naquele local. Autoria Beth Manuel. 304. Indicamos ao senhor prefeito municipal determinar os setores competentes estudos visando a construção de creche para idosos no bairro do Storlupe, tendo em vista o envelhecimento da população itapirense, atendendo o referido bairro e suas adjacências. Autoria Beth Manuel. 305. Indicamos ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente que promova a construção de calçadão na Avenida José Rocha Clemente e na Rua João Gonçalves Fontes, no bairro José Tonoli, incentivando a população a atividades físicas. Autoria Beth Manuel. 306. Indicamos ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente que promova plantio de árvores de médio porte em toda a extensão da Rua Timóteo Soares e Benedito Alves Lima, no bairro do Storlupe, trazendo mais qualidade de vida aos moradores. Autoria Beth Manuel. 307. Sugere ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente que promova devida manutenção em todas as praças dotadas de parquinho infantil e academia ao ar livre da cidade, trazendo mais segurança e conforto aos seus usuários. Autoria Beth Manuel. Todos os ofícios, Indicações. as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos aos ofícios. Ofício 40/2023. Secretaria de Cultura e Meio Ambiente de Itapira vem por meio desta cordialmente vossa presença prestar informações quanto ao pleito solicitado no requerimento 198/2023 referente ao funcionamento do CAAME. Ciente- Eu gostaria que fosse lido na íntegra, Pois não, por vereador. favor. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou complementações das ações a serem desenvolvidas no CAAME, em referência ao plano de trabalho de verba para a construção desse coempreendimento. Segundo informações, a administração está realizando os procedimentos necessários para a contratação da empresa especializada ou elaboração de convênio com alguma instituição do município para poder colocar em funcionamento esse centro. Foi remetido um ofício à Secretaria de Governo solicitando a realização do chamamento ou demais procedimentos necessários para esse funcionamento. A SAM está aguardando essa avaliação para a administração dos próximos passos a serem somados. Sem mais para o momento, aproveitando para manifestar votos de estima e consideração, estando essa Secretaria à disposição para eventuais esclarecimentos que se fazem necessário. José Aparecido Pimentel Rossirola, Secretaria de Cultura e Meio Ambiente. Ciente e à disposição. Ofício 98/2023. Prefeitura Municipal de Itapira, em atenção ao requerimento 166/2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori e subscrito por Leandro Sartori, Carlos Brisa e Beth Manuel, solicitando informações sobre as obras do córrego da Avenida João Brandão Júnior, Jardim Camboriú. Autoria, senhor prefeito municipal. Também ciente e à disposição. Tá bom? Não havendo mais ofícios, então não temos mais a matéria no expediente e passamos de imediato à ordem do dia de hoje, já com o projeto de decreto número 15 de 2023, que dispõe sobre a apreciação das contas do senhor prefeito municipal relativas ao exercício financeiro econômico de 2020.
está em única discussão o projeto de lei. Nenhum vereador, para fazer uso da palavra, está em única votação. Aprovado por todos. E eu, mais uma vez, gostaria de comentar aqui a respeito das contas do ex-prefeito Paganini, aonde vieram 3 contas aqui, né, já todas elas com parecer favorável do tribunal. E essa Câmara aqui acompanhou o que é de justiça, tá? Para que se faça a verdadeira justiça aqui dentro dessa Casa de Leis. Tá? Veio com o parecer favorável e assim foi feito. Que eu sempre comento isso porque eu aqui estive quando meu irmão era prefeito e em 4 ou 5 contas aonde ele teve o parecer favorável, todo o colegiado dessa casa aqui votou contra a aprovação, o que complica a vida de qualquer ser humano, ainda mais de um prefeito. Então, que isso sirva de lição para todos aqueles que vierem futuramente nessa casa, que a lei seja realmente cumprida. Tá ok? Isso é um desabafo meu. Aprovado por unanimidade. Requerimento 194/2023. Voto de congratulação com o professor de capoeira Sandro Rogério de Souza, o Torresmo, e as crianças, alunas do projeto Voz Comunitária, pela participação nos Jogos Abertos da capital de Abadá Capoeira, ocorrido entre 11 e 14 de maio. Eu peço adiamento de 2 dias, senhor presidente. 2? 2. Ou para a próxima? Para a próxima sessão, isso, daria na quinta daí. Ah, é verdade. Estou achando que é quinta. Desculpa. Adiado por 2 dias. Desculpa, vereador. Requerimento 237. Voto de congratulação com o atleta itapinense Valdir Azevedo pela conquista da medalha de bronze no 18º Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Com vistas do vereador Galvão. Requerimento 238. Voto de congratulação com o atleta itapinense Ricardo Rocha Pereira pela conquista do 1º lugar no Challenger de natação de Ilhabela, São Paulo, primeira etapa do Circuito dos Mares. Com vistas do vereador Fábio Galvão. Requerimento 239, voto de congratulação com o itapirense Diego Leandro Lovato pelo lançamento do livro Programas de Treinamento para Idosos. Vistas. Com vista do vereador Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais matérias, essa presidência agradece a presença das vereadoras Bete Maísa, vereadores, funcionários e funcionárias dessa casa, público que nos assiste. E antes de sairmos aí, precisamos fazer, então, uma homenagem ao nosso companheiro Beto da tribuna. Então, vamos fazer uma foto oficial aí, tá ok? Um abraço a todos, boa semana, Deus abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser.